Pessoal, de volta ao nosso trilho. Eu estava te devendo uma aula de como cortar 45 graus no trilho. Um método que facilita muito, que é mais seguro, que é mais exato. Você aprendeu outros métodos também de cortar com a circular com aquela régua. Você aprendeu a cortar na serra de bancada ou com a circular investida na serra de bancada. Mas agora nós vamos aprender no trilho, porque assim você fica com diversas maneiras de cortar 45 graus, retos, 90 graus com o trilho. Já aprendeu os 90 graus aquele dia? Nós colocamos aquele sarrafo aqui em 90 graus e cortamos. Hoje nós vamos cortar os 45 graus, porque os 45 graus são muito importantes para fazermos bordas de aparadores, bordas de mesa, bordas de cadeira. E principalmente os 45 graus servirão para fazer pés em X, tanto em sarrafos, quando você quiser fazer com sarrafos de pallet, quanto mesas maiores, mesas mais pesadas com vigas ou caibros, não vai modificar nada. Tanto o encaixe do X, quanto a parte que vai no chão e a parte que vai embaixo da base da mesa, do tampo da mesa. Isso vai te facilitar muito. Então nós vamos começar hoje a preparação dentro do nosso trilho para cortes em 45 graus. É uma aula muito importante, você adquirir mais uma forma de como cortar esses 45 graus de forma rápida, segura e de forma exata. Eu vou preparar aqui, dando uma limpada no trilho, que eu precisei fazer alguns testes, cortar algumas coisas. Nós já vamos iniciar esse corte, vamos preparar. Você vai aprender como é que você vai riscar os 45 graus, como é que você acha os 45 graus no seu trilho para a serra circular. Então, vamos lá. Aqui está o meu trilho, a lateral do trilho, aqui está a linha de corte. Você se lembra que eu expliquei que a linha de corte está errada, porque eu posicionei a serra errada na base, acabei fazendo 2 riscos e ele acabou largando. Trilho não tem jeito, trilho é uma coisa que você vai ter que adaptar e ir melhorando conforme a sua necessidade. Eu vou cortar ele futuramente aqui e aqui, eu vou largar isso daqui. Vou pregar uma madeira colada aqui dentro, vou tirar o excesso com a plana e com a lixa, que ele fique reto, como se fosse uma peça encaixada. E eu vou fazer um risco novo. E eu já vou fazer uma guia de encaixe. Assim que você posicionar a sua serra circular na sua base, naquela chapa de 1/8 de polegada de metal, aquela chapa de aço, você precisa já achar totalmente a lateral paralela com ela, que seja totalmente reta, igual, em 2 partes. A minha tá sem aquele encaixe, aquele gabarito, eu vou ter que fazer isso de ferro, alguma coisa que... Um L, que eu já encaixo ela ali, deixo ela posicionada de forma sem ter problema, porque aconteceu isso, às vezes na pressa você acaba posicionando ela 1 milímetro errado, 1 milímetro torto, 2 milímetros, ela acaba comendo a mais. Aquela ali é muito importante, porque dela você consegue tirar todas as medidas que você precisa. Por exemplo, daqui pra cá eu tenho como medir e usar aquela régua guia, daqui pra cá eu tenho como medir a sobra, no caso dos 90 graus, no caso dos 45 graus ou comprido, a mesma coisa, eu vou precisar sempre daquela linha, então eu tô com esse defeito no meu. Ok, eu sei que ele é mais ou menos aqui no meio. Eu já tinha feito essa medição antes, então foi a minha sorte. No seu caso, como você vai fazer o seu primeiro, já vai travar o seu com molde, com um gabarito, um Lzinho, uma peça em cada lado, para que ele já se encaixe sempre totalmente certo, não vai ter esse problema. Você vai pegar da sua linha, o seu esquadro, vai encostar na linha de corte, e vai riscar aqui. Eu tenho já um risco em 45 graus, que é o que eu tenho usado, que está me dando certo. Mas como eu tinha que explicar isso para você entender por que a minha linha de corte está tão larga. Está com esse defeito devido a esse problema que eu vou corrigir. Então vamos lá, você vai colocar a sua lateral aqui, em 90 graus, e você vai traçar aqui uma linha. Eu já tracei essa linha no meu. Se é possível que você veja no lápis. Essa linha é os meus 45 graus. Ela é meu guia. Como eu tenho lá na frente esse MDF, que é meu guia 90 graus, eu tenho aqui agora um guia 45 graus. Como eu corto mais 90 graus, eu deixo sempre fixo o MDF. Na hora que na necessidade que eu preciso, eu só arranco ele quando eu quero cortar algo comprido. Como eu corto menos 45 graus, quando eu preciso de 45 graus, eu prego uma guia aqui. Então eu vou posicionar agora o pedaço de eucalipto e eu vou prender uma madeira que sirva como guia para que ele não ande, esse eucalipto não ande, não se movimente. Eu preciso pregar o eucalipto, uma madeira guia, rente, a essa linha 45 graus que eu tenho. Qualquer pedaço de madeira reto, mas que a lateral esteja totalmente reta. Se ela tiver desnível, já vai dar erro. Eu vou pregar ela aqui, rente à minha linha, totalmente encostada. Eu vou bater 2 preguinhos pequenos. Que é só para fixar. O que você pode fazer? Você pode fazer um furo também aqui, ou 2 furos aqui com borboleta. Passa um parafuso com arruela e borboleta. Você aperta a borboleta aqui. De forma que ele também não se movimente. Ou se você preferir, você pode fazer um arco que ela corra e faça 90 graus, 45 graus. Então você tem mais essa opção. Eu prefiro fazer assim, tirar e pôr, porque eu uso pouco 45 graus. Mas quando eu vou precisar fazer pés em X, pés que requerem 45 graus, molduras, aí eu já corto todas as molduras já com ele preso. Depois eu arranco e volto para os 90 graus. Mas aí vai dar a sua opção. Eu vou pregar ele rente aqui a linha. Que ele não se movimente. Ok, agora eu vou colocar o eucalipto aqui, ou se fosse o caibro. Vamos fazer um corte aleatório. Eu vou encostar ele aqui.
totalmente encostado para fazer esse corte. Eu vou mudar a posição da câmera para que você veja melhor. Ok, eu vou cortar uma ponta aleatória aqui, só para a gente poder ver. Essa madeira, esse eucalipto, ele não está totalmente reto. Essa madeira tem que estar reta, você tem que aplainar ela ou passar ela na serra para deixar a lateral totalmente reta. Ela tem que estar reta para encostar no nosso gabarito reto, para sair um corte exato, mas isso é só um exemplo, por isso que eu peguei esse pedaço de eucalipto mesmo, só para que você veja. Então eu vou encostar ela aqui, acho que esse lado está um pouco mais reto. Eu vou agora fixar ela. Agora como é que eu fixo? Como essa borda tá para fora, como essa borda fica aqui na beirada, eu posso colocá-lo aqui. Eu sempre uso um toco para não pegar diretamente na madeira. Por isso a importância que eu sempre te falo daquele vão, que tem aqueles dois cabos, um cabo aqui e um cabo aqui, porque eu tenho essa parte em vão, essa parte aberta embaixo, que me facilita muito para usar os grampos Cs. Se ela fosse curta, se ela não chegasse lá fora, não desse essa passada, se ela chegasse até aqui, por exemplo, se ela não passasse para fora da borda do nosso trilho, eu usaria aquela nossa cunha, que eu fiz já para cortes. Colocaria ela aqui, levaria para cá e prenderia ela aqui. Fixava o grampo C aqui. Se eu quiser mais segurança, eu coloco um segundo sarrafo preso aqui, encostado nela. E pregaria 2 pregos. Ela não tem como se movimentar. Com a cunha aqui em cima, acabou o problema. Porque o que nos importa é o corte reto, que ela não se movimente. Bom, vamos fazer esse corte. As duas mãos em cima da máquina. A mão no punho, a outra mão no gatilho. Eu vou cortar, vou desligar e vou esperar parar e vou trazer de volta ela. Parou, eu trago de volta. Até porque se eu trazer ela ligada, ela girando, pode pegar alguma parte do meu corte, pode estragar o corte. Então eu prefiro esperar ela parar e trazer de volta. Ok. Agora eu vou soltar aqui. Tá cortado os 45 graus. Como você pode ver. E é muito simples. Eu quero colocar para você ver agora o esquadro. Posicioná-lo com o esquadro. Tá aqui. Exatos. Acho que é possível que você veja. 45 graus. Então ele te facilita muito. Eu já teria aqui praticamente a borda de uma mesa. A borda de um aparador. Feito. Ok. Finalizamos esse eucalipto. Agora eu vou pegar um caibro qualquer, alguma coisa que a gente possa fazer o mesmo corte para peça em X. Que não vai modificar nada, pode ser uma viga, o que eu achar aqui nós vamos cortar. Não vai modificar nada. Ele vai facilitar demais o seu corte de 45 graus. Pessoal, peguei aquele pedaço de eucalipto, aquela viga de eucalipto mesmo da outra aula, que nós cortamos os 90 graus aqui, você se lembra? Hoje eu vou cortar os 45 graus com ela, vai ser até melhor, porque com o cabra é a mesma coisa, não vai mudar nada. Se fosse uma prancha, a mesma coisa, vai jogar de lado, encostou na régua, você vai cortar. Então vai servir já como exemplo para você fazer os pés em X. Não encaixe, mas a parte que vai na base, embaixo do tampo, e a parte que vai no chão. Você já vai ter uma noção. Ou até se você precisar um dia fazer uma borda de uma mesa toda em viga, em um tampo mais grosso, como eu já fiz, você também já sabe como fazer isso em viga, vai servir para tudo. Eu já posicionei, já está reto aqui o nosso guia, eu vou encostá-lo aqui, totalmente encostado. Eu não sei se essa viga está totalmente reta, mas vamos arriscar. Dá para colocar o sargento aqui, dá para colocar o grampo C aqui. Futuramente eu vou usar essa viga para fazermos uma bancada nova. Ela vai servir de suporte, eu vou só comprar esperando comprar as barras que para fazer a nossa furadeira e fazer essa bancada. Nós vamos montar uma bancada passo a passo. Bom, vamos lá. Ela está fixa. Vou cortar qualquer pedaço aleatório. Você espera parar, como eu já expliquei, para não dar aquele defeito. Traz de volta. Agora você vai soltar o grampo C. As duas partes estão cortadas. Vamos fazer a união.
Tá aqui. Tá feita a união. Agora vamos conferir os 45 graus. Ela não tá totalmente... A lateral não tá totalmente reta, mas o corte saiu reto. Tá batendo os 45 graus certinho. Tá aqui, tá feito. Então você já teria uma borda ou os 45 graus exatos para você usar como se fosse a base que vai no chão do X. Se você quisesse ela não em 45 graus, em menos graus, em grau menor, sei lá, 30 graus, você só ajustaria ela aqui com os 30 graus. Com uma sulta você faz isso. Você acha os 30 graus no transferidor e marcaria aqui. Ou seja, você vai cortar no grau que você quiser com exatidão. É uma praticidade muito grande, é um corte muito rápido de ser feito, uma praticidade muito grande nos cortes, uma facilidade, uma segurança maior, que teu corte vai ser exato, no caso de você que não tem ainda uma meia esquadria, como eu não tenho uma meia esquadria, e eu sempre me virei na serra ou usando aquela régua paralela que você já aprendeu, media a borda daqui para cá, riscava, botava a régua, cortava, também dava certo, é uma outra forma se você ainda não tem o trilho, mas com o trilho você vai ganhar muito tempo, você tem essa possibilidade. Nas próximas aulas, para te facilitar, o tampo é essencial, você precisa ter um tampo reto, um tampo de compensado, como você já aprendeu nas outras aulas na aula de como fazer o trilho, mas eu sei que essas peças que suportam os dois trilhos, elas dificultam um pouco de ser feitas para você que não lida muito com ferro, não tem muito conhecimento com ferro, às vezes tem até um pouco de medo. Eu já ensinei a fazer essas peças, esse suporte que ergue a altura e diminui a altura da serra, dos dois trilhos paralelos. Nós vamos fazer esse suporte em madeira. Então, para tornar o seu trilho ainda mais barato do que já é, ainda mais prático, você vai precisar das duas cantoneiras. As cantoneiras você consegue em serralheria, local que fabrique portão de ferro, portão de alumínio, geralmente eles têm isso, te vende muito barato, ou ferro velho mais barato ainda. Então você vai precisar comprar, no caso, as duas cantoneiras. Nós vamos fazer essa peça em madeira para te ajudar. É mais uma opção que você vai ter e vai ficar firme igual a essa, com o mesmo oblongo, o mesmo sistema. Nós vamos fazer isso futuramente. E pessoal, tá aqui, tá feita a nossa aula de corte 45 graus com trilho, estava te devendo isso. Você agora sabe como fazer. Futuramente nós vamos fazer outros cortes. Não vamos mais perder tempo com isso. Você já sabe como fazer esse corte. Então quando eu precisar cortar alguma coisa no trilho rápido para fazermos algum móvel, alguma coisa, algum exercício, você já sabe como é feito o corte em 45 graus. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a você que está inscrito. Obrigado a você que assiste. Você que não está inscrito, eu peço que se inscreva. Compartilhe o vídeo para ajudar a gente. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que compartilham, vocês que comentam, vocês que nos apoiam, vocês que colaboraram com o Pix, vocês que têm nos ajudado a manter o canal. Muito obrigado, de coração, eu agradeço, fica aqui o nosso agradecimento. Pessoal, até a próxima aula, fiquem todos com Deus.